Bom, meus caros, boa tarde a todos. Vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso de Direito Empresarial. Passando agora ao capítulo 3 do Manual de Direito Comercial do Fábio Ulloa. Capítulo Registro de Empresa. Item 1. Órgãos de registro de empresa. O registro de empresa deve preceder o início da atividade empresarial. Vou arrumar aqui. E ele é regulado pela Lei de Registro de Empresa, que é a Lei 8934 de 94, que eu vou até abrir agora. No âmbito federal, o regramento é feito pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é o órgão máximo do sistema de registro de empresa. As principais funções do Departamento de Registro Empresarial e Integração são expedir normas às juntas comerciais, orientar e fiscalizar as juntas comerciais, inclusive mediante representação ao órgão superior à junta, que via de regra é a Secretaria de Estado, que pode autorizar a intervenção direta pelo próprio DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração. O DREI ao DREI compete também manter o Cadastro Nacional de Empresas Mercantis, que é uma fonte estatística, utilizada como fonte de informação para a elaboração de políticas públicas. O DREI é um órgão sem função executiva, mas de fixação das diretrizes gerais e de acompanhamento das juntas comerciais. A junta comercial, por sua vez, é o órgão estadual de efetivação do registro. O DREI, então, é o órgão federal, o órgão superior, que estabelece o regramento e que fiscaliza e acompanha a junta comercial. A junta comercial, por sua vez, seria o órgão que mete a mão na massa mesmo. É o órgão estadual de efetivação do registro. As principais competências da junta comercial são o assentamento dos usos e das práticas mercantis, quer dizer, é ali o registro, dos costumes mercantis, a habilitação e nomeação de tradutores públicos e intérpretes comerciais, a expedição da carteira de exercício profissional de empresário e das demais pessoas legalmente inscritas no registro da empresa. Passando adiante. A junta comercial subordina-se ao DREI em matéria técnica, quer dizer, em matéria de direito empresarial, no regramento atinente ao registro de empresa. E ela se subordina ao governo estadual em matéria administrativa, por exemplo, questões relativas aos funcionários públicos que estão prestando serviço ali na junta comercial, questão da dotação orçamentária da junta comercial, que é obtida por meio de verbas estatais também, Então, nesse sentido, no sentido administrativo, a junta comercial está subordinada ao governo estadual, geralmente à secretaria estadual. E a junta comercial analisa somente a regularidade formal
dos documentos pertinentes ao registro, né? Ela não entra em nenhuma matéria de mérito, ela só vê se estão preenchidos os requisitos ali para o registro da empresa. Se for ajuizada uma ação judicial no intuito de perquirir a validade dos atos praticados pela junta comercial, a justiça competente é a justiça estadual, né? Se for ajuizado, todavia, um mandado de segurança em face de ato pertinente ao registro, né, como é uma matéria em que a junta comercial meramente cumpre as orientações expedidas pelo DREI, né, que é um órgão federal, então a matéria está sujeita à jurisdição da Justiça Federal, né, que é o órgão que tem competência para analisar demandas em que haja interesse da União. Os atos de registro de empresa, eles estão descritos ali na Lei 8934 de 94, que é a lei que dispõe sobre o registro de empresas mercantis, e também no Código Civil, né? São 3 os atos de registro de empresa: a matrícula, o arquivamento e a autenticação, né? A matrícula diz respeito à inscrição dos profissionais auxiliares do comércio, né? São os tradutores públicos, os intérpretes comerciais, os leiloeiros, quer dizer, os sujeitos que atuam ali que orbitam ali na questão do comércio. O arquivamento diz respeito ao registro do empresário, pessoa física, empresário individual, ou pessoa jurídica, né? A pessoa física está sujeita à inscrição, né? É arquivada a inscrição dela, e a pessoa jurídica são arquivados os atos de constituição, de dissolução e as alterações contratuais, né? Também as cooperativas têm seus atos arquivados no registro de empresa, assim como atos relacionados a consórcios de empresas e grupos de sociedades. Tanto as cooperativas, apesar de não serem consideradas sociedades empresárias, têm seus atos arquivados no registro, como também os consórcios de empresas e os grupos de sociedades, né? Quaisquer modificações são averbadas à margem da inscrição. Isso. Quaisquer modificações na estrutura da sociedade empresária são averbadas ali à margem da inscrição. O ponto autenticação. A autenticação está ligada aos instrumentos de escrituração, quer dizer, aos livros comerciais. É condição de regularidade dos documentos, requisito extrínseco de validade dos documentos, quer dizer, um elemento externo ali que confere validade a essa escrituração, a esses livros comerciais. Pode também se referir à correspondência material entre a cópia e o original dos documentos registrados na junta. Então, tem 2 acepções, né? É um elemento de validade desses livros comerciais, pode falar em o que confere validade a esses instrumentos de escrituração é a autenticação pela junta comercial, mas se pode falar também em autenticação como o ato que atesta a correspondência material entre o original e uma cópia dos documentos registrados na junta, né? Que é como também a gente costuma tratar de autenticação quando a gente vai a um cartório, né? Coisa do tipo. Processo decisório do registro de empresa. Regime de decisão colegiada. Atos de sociedade anônima e também o arquivamento da transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedade empresária de qualquer tipo e os relacionados a consórcio de empresa ou grupo de sociedade. Então, as questões decisórias quanto ao registro de empresa, elas são tomadas por decisão colegiada, quer dizer, pelas turmas com mais de um julgador, quando disser respeito, pelo que eu pude extrair aqui, o princípio é atos que envolvam questões mais complexas, né? Por exemplo, atos relacionados à sociedade anônima,
seja transformação, incorporação, fusão ou cisão de sociedade empresária, os atos relativos a consórcio de empresas, quer dizer, aqueles que envolvem várias empresas, né, e grupo, né, de sociedades empresárias, né. Todos esses atos estão sujeitos, se houver alguma coisa a decidir sobre essas questões, quem vai tomar essa decisão é o colegiado, são as turmas da junta comercial. E a decisão singular, que é tomada por um único julgador, diz respeito à matrícula, autenticação e demais arquivamentos, que seriam atos mais simples, né? As decisões a respeito desses atos são tomadas ou pelo presidente da junta comercial ou por um membro por ele designado, né? Por uma única pessoa, né? No caso de uma decisão de um ato submetido à competência singular, o prazo é de 2 dias. No caso de uma decisão submetida à decisão do colegiado, o prazo é de 5 dias. E os recursos, seja em face de uma decisão singular ou seja em face de uma decisão colegiada, são destinadas ao plenário da junta comercial, que é o órgão que reúne todos os julgadores, né? Ponto 4. Inatividade da empresa. Se não proceder a qualquer arquivamento em 10 anos, deve comunicar à junta se ainda permanece em atividade. Inatividade, cancelamento do registro, perda da proteção do nome empresarial, consequência, irregularidade da atividade empresarial, exigência de notificação prévia pela junta. Bom, se o sujeito passar 10 anos sem proceder a qualquer arquivamento de qualquer ato na junta comercial, se presume que ele cessou a atividade comercial. E a consequência é que há uma espécie de extinção ali do registro que acarreta a irregularidade da atividade empresarial, caso ele continue exercendo a atividade, né? No entanto, para que haja esse cancelamento do registro e a perda da proteção do nome empresarial e a consequente irregularidade da atividade empresarial, é necessário que haja uma notificação prévia por parte da junta comercial, né? O sujeito passou 10 anos sem arquivar nenhum ato da junta comercial. A junta comercial notifica ele, fala, olha, você ainda continua exercendo a atividade empresarial, em outras palavras, você está vivo, e conforme a resposta, ela vai cancelar ou não o registro dele, né? Se cancelar o registro e ele continuar exercendo a atividade empresarial, vai estar exercendo a atividade empresarial de forma irregular, né? E vai sofrer as consequências disso, né? Como a impossibilidade de requerer falência, a não limitação da responsabilidade, etc. 5. Empresário irregular. Ser empresário é uma situação de fato. O registro meramente confere as benesses do direito empresarial. Se irregular, não poderá requerer a falência de seu devedor, mas pode ter a sua requerida ou autorrequerer, né, a sua falência. Não poderá requerer a recuperação judicial, não poderá ter seus livros autenticados no registro de empresa e, portanto, não gozará da eficácia probatória típica, descrita no artigo 418 do CPC. Vamos dar uma olhada agora aí no que fala esse 418. Artigo 418 CPC. Cadê? 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor do autor de seu litígio entre empresários. Bom, se ele tiver, então, portanto, os livros autenticados no registro de empresa, esse livro vai valer como prova em favor do empresário, né, nos litígios entre empresários, né, nos litígios não entre o empresário e um particular, um empresário e consumidor, mas entre empresários, né? E, portanto, se ele for um empresário irregular, ele não vai gozar desse favor legal.
Se a falência for decretada, será necessariamente fraudulenta e haverá crime falimentar do artigo 178 da Lei de Falências. Vamos lá ver essa Lei de Falências. Então, ele pode declarar, ele pode ter sua falência requerida por um credor, né? Ou pode até declarar autofalência, né? Mas essa falência sempre vai ser presumivelmente, vai ser sempre, na verdade, necessariamente fraudulenta, uma vez que ele exercia atividade empresarial de forma irregular. Vamos ver aqui o artigo 178. Aqui, deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação judicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios, detenção de 1 a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, se ele era um empresário irregular, ele não pôde autenticar os documentos de escrituração, né, na junta comercial e, portanto, ele incorreu no crime aqui do artigo 178. Sociedade empresária, sociedade em comum. No caso da atividade irregular, ele vai ser regido pelo regramento da sociedade em comum, descrito aqui no artigo 990 do Código Civil, que tem, entre outros consectários, a responsabilidade ilimitada e solidária dos sócios, né? Aqui 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem. Quer dizer, o cara não pode nem pedir para executar primeiro o patrimônio que em tese seria da empresa, né? Vai direto no patrimônio dele, se assim optar o credor, né? Aqui, quem quiser dar uma olhada, é a partir do artigo 986 do Código Civil, capítulo da sociedade em comum. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Quer dizer, enquanto não for inscrito, vai se reger por isso aqui. Os sócios nas relações entre si com terceiros somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra terceiro que o conheça ou deva conhecer. Beleza. Outras consequências aqui, então, do exercício irregular da atividade empresarial. Impossibilidade de inscrição no INSS, o que acarreta a impossibilidade de contratação com o poder público, né? Uma vez que nas licitações eles sempre pedem aquela certidão de regularidade perante a Seguridade Social, né? E outra consequência é a impossibilidade de inscrição nos cadastros fiscais, como por exemplo no CNPJ, né? Bom, esse era o capítulo 3. No capítulo 4 ele já passa a tratar aqui dos livros comerciais. Desculpem aí por qualquer atrapalhada. Obrigado pela atenção.